Minha irmã, meu irmão, o Senhor te dê a paz. Hoje vamos continuar o capítulo 4, algumas características da santidade no mundo atual. E vamos nos dedicar a duas características de que trata o Papa Francisco: a alegria e o sentido de humor e a ousadia e o ardor. O que ficou dito até agora não implica um espírito retraído, tristonho, amargo, melancólico ou um perfil sumido, sem energia. Não. O santo é capaz de viver com alegria e sentido de humor. Sem perder o realismo, ilumina os outros com um espírito positivo e rico de esperança. Ser cristão é alegria no Espírito Santo, nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos 14:17. Existem momentos difíceis, tempos de cruz, mas nada pode destruir a alegria sobrenatural que sempre permanece, pelo menos como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de sermos infinitamente amados. Normalmente, a alegria cristã é acompanhada pelo sentido do humor, tão presente, por exemplo, em São Tomás Moro, em São Vicente de Paulo e em São Felipe Neri. O mau humor não é um sinal de santidade. Lança fora do teu coração a tristeza, nos diz o sábio Coelete, no capítulo 11, versículo 10. O Papa diz: não estou falando da alegria consumista e individualista, muito presente em algumas experiências culturais de hoje. Não. Com efeito, o consumismo só atravanca o coração. Pode proporcionar prazeres ocasionais e passageiros, mas não alegria. Refiro-me antes àquela alegria que se vive em comunhão, que se partilha e comunica. O amor fraterno multiplica a nossa capacidade de alegria, porque nos torna capazes de rejubilar com o bem dos outros. Alegrai-vos com os que se alegram, exorta o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15 desta carta. Ousadia e ardor. Ao mesmo tempo, a santidade é parresia, é ousadia, é impulso evangelizador que deixa uma marca neste mundo. Estas palavras de Jesus: não temais e eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos, permitem-nos partir e servir com aquela atitude cheia de coragem que o Espírito Santo suscitava nos apóstolos, impelindo-os a anunciar Jesus Cristo. Ousadia, entusiasmo, falar com liberdade, ardor apostólico. Tudo isto está contido no termo parresia, uma palavra com que a Bíblia expressa também a liberdade de uma existência aberta, porque está disponível para Deus e para os irmãos. Quantas vezes nos sentimos instigados a deter-nos na comodidade da margem? Mas o Senhor chama-nos a navegar pelo mar adentro e lançar as redes em águas mais profundas. Convida-nos a gastar a nossa vida ao seu serviço. Agarrados a Ele, temos a coragem de colocar todos os nossos carismas ao serviço dos outros. Oxalá pudéssemos sentir-nos impelidos pelo seu amor e dizer com São Paulo: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. Olhemos para Jesus, convida-nos o Papa Francisco. A sua entranhada compaixão não era algo que o ensimesmava, não era uma compaixão paralisadora, tímida ou envergonhada, como sucede muitas vezes conosco. Era exatamente o contrário. Era uma compaixão que o impelia fortemente a sair de si mesmo, a fim de anunciar, mandar em missão, enviar, curar e libertar. Reconheçamos a nossa fragilidade, mas deixemos que Jesus a tome nas suas mãos e nos lance para a missão.
Somos frágeis, mas portadores de um tesouro que nos faz grandes e pode tornar melhores e mais felizes aqueles que o recebem. A ousadia e a coragem apostólica são constitutivas da missão. Precisamos do impulso do Espírito para não ser paralisados pelo medo e o calculismo, para não nos habituarmos a caminhar só dentro de confins seguros. Quando os apóstolos sentiram a tentação de deixar-se paralisar pelos medos e perigos, juntaram-se a rezar pedindo parresia. Agora, Senhor, tem em conta as suas ameaças e concede aos teus servos poder anunciar a tua palavra com toda a ousadia. Atos dos Apóstolos 4, 29. E a resposta foi esta. Tinham acabado de rezar, quando o lugar em que se encontravam reunidos estremeceu e todos ficaram cheios do Espírito Santo, começando a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Atos 4, 31. À semelhança do profeta Jonas, sempre permanece latente em nós a tentação de fugir para um lugar seguro, que pode ter muitos nomes: individualismo, espiritualismo, confinamento em mundos pequenos, dependência, instalação, repetição de esquemas pré-estabelecidos, dogmatismo, nostalgia, pessimismo, refúgio nas normas. Talvez nos sintamos relutantes em deixar um território que nos era conhecido e controlável. Todavia, as dificuldades podem ser como a tempestade, a baleia, o verme que fez secar o rícino de Jonas, ou o vento e o sol que lhe dardejaram a cabeça. E tal como para ele, podem ter a função de nos fazer voltar para este Deus que é ternura e nos quer levar a uma itinerância constante e renovadora. Deus é sempre novidade, que nos impele a partir sem cessar e a mover-nos para ir mais além do conhecido, rumo às periferias e aos confins. Leva-nos aonde se encontra a humanidade mais ferida e aonde os seres humanos, sob a aparência da superficialidade e do conformismo, continuam à procura de resposta para a questão do sentido da vida. É verdade que precisamos abrir a porta a Jesus Cristo, porque Ele bate e chama, como está no Apocalipse 3, 20. Mas pensando no ar irrespirável da nossa autorreferencialidade, pergunto-me se às vezes Jesus não estará já dentro de nós, batendo para que o deixemos sair, afirma o Papa. No Evangelho, vemos como Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus. O comodismo seduz-nos e diz-nos que não tem sentido procurar mudar as coisas, que nada podemos fazer perante tal situação, que sempre foi assim e todavia sobrevivemos. Pelo comodismo, já não enfrentamos o mal e permitimos que as coisas continuem como estão ou como alguns decidiram que estejam. Deixemos então que o Senhor venha despertar-nos, dar-nos um abanão na nossa sonolência, libertar-nos da inércia. Desafiemos o comodismo. Abramos bem os olhos, os ouvidos e, sobretudo, o coração, para nos deixarmos mover pelo que acontece ao nosso redor e pelo clamor da palavra viva e eficaz do ressuscitado. Move-nos o exemplo de tantos sacerdotes, religiosos e leigos que se dedicam a anunciar e servir com grande fidelidade, muitas vezes arriscando a vida e, sem dúvida, à custa da sua comodidade. Os santos surpreendem, desinstalam, porque a sua vida nos chama a sair da mediocridade tranquila e anestesiadora. Peçamos ao Senhor a graça de não hesitar
quando o Espírito nos exige que demos um passo em frente, peçamos a coragem apostólica de comunicar o Evangelho aos outros e de renunciar a fazer da nossa vida um museu de recordações. Em qualquer situação, deixemos que o Espírito Santo nos faça contemplar a história na perspectiva de Jesus ressuscitado. Assim, a Igreja, em vez de cair cansada, poderá continuar em frente, acolhendo as surpresas do Senhor. Até o próximo encontro.